Está entrando no ar as Sócias by Clube da Luluzinho, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e o universo dos negócios protagonizados por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso precisa ser muito sério. Então nosso patrocinador Rapfil vai garantir a leveza da rodada com um brinde para nós, meninas. Vamos lá, meninas, um brinde. É papo leve, mas é sim de negócios. E por isso, cada programa vai ter um tema onde colocaremos nossas sócias para responderem as perguntas relevantes de como fazem ou enxergam a realidade para os seus negócios vivos e, o mais importante, lucrando. O tema do programa de hoje é se você parasse de se preocupar com o que não pode resolver agora. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a nossa convidada, Francine Poleza, da loja Hope de Rio do Sul. Seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Tomara que o papo seja fluido, leve, descontraído. E vai ser, e já vai ser. Entrando no nosso tema, Fran, não poderíamos ter uma convidada mais apropriada, porque tem carreiras diversas, família, filhos, empresa, funcionária, então muitos âmbitos para dar conta, né? Sim. As pesquisas mostram que 91% das pessoas gastam muito da sua energia se preocupando com coisas que elas não podem resolver hoje, aqui e agora. E isso vai criando uma ansiedade gigantesca, e essa ansiedade às vezes puxa um estresse, que esse estresse puxa uma depressão e vira uma bola de neve, tudo isso. Então por isso é tão pertinente a gente parar para sossegar um pouquinho a nossa cabeça. E mulheres, eu acho que a gente tem isso um pouquinho mais aflorado que os homens, que é criar cenários, né? Se acontecer isso, eu faço aquilo. Se tal pessoa disser isso, eu vou fazer assado. Pra ti, como é que é? Você hoje tem uma carreira em finanças, tem a tua empresa, tem família, tem filhos. Você consegue controlar a tua mente para estar presente no aqui e agora? Ou tu tem ainda essa ansiedadezinha de tudo que eu vou vir a resolver? Eu acredito que, assim, dizer que não temos ansiedade, por mais controlada que a pessoa seja, eu acho que é quase impossível. Acho que é meio utopia, né? E até quando eu faço entrevistas de trabalho e tal, e a gente pergunta assim, cite 3 qualidades suas, né? Eu sou corajoso, eu sou comprometido, dedicado, esse é o meu padrão. E cite 3 oportunidades de melhoria que tu tens. A pessoa fala, primeiro, ansiedade. Tá na moda, né? Aí o segundo, ela pensa em alguma coisa ligada à ansiedade. A terceira, às vezes ela não lembra, mas se for alguma coisa que tem a ver com ansiedade. Né? Então eu já percebi, assim, isso é padrão nas respostas que a gente escuta e não poderia ser diferente, né? Eu também, acelerada ao extremo, muito enérgica, falante, gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e gosto de participar ativamente das coisas. E aí é óbvio que a ansiedade vem, né? E aí ainda mais agora no começo de empreendimento, que aí vem a ansiedade, né? Será que vai dar lucro? Será que vai chegar pedido? Será que vai dar certo? Será que a gente consegue data para inauguração? Será que tem funcionário? Então, vem sim a ansiedade. Mas eu, no longo do tempo, desenvolvi duas situações. Desenvolvi síndrome do pânico, inicialmente. Mentira. Tive síndrome do pânico. E como é que tu identificou? Porque para quem está nos escutando, nos ouvindo, é legal falar. Porque a gente fala tanto em ansiedade hoje, que quais foram os sintomas que tu percebeu? O que tu A primeira vez que eu tive a crise do pânico, eu dei entrada no pronto-socorro com suspeita de infarto. Nossa, foi... Eu acho que é bem fácil de identificar. Peraí. Assim começou... Eu sei Palpitação. Sim, palpitação. Daqui a pouco começou o braço dormente. Eu adormeci o lado esquerdo inteiro do corpo. Mas não era infarto. A boca dormente. E aí eu me recordo de estar no carro e disse assim, eu tô morrendo. Tu foi sozinha? Não, eu tava acompanhada no carro e disse, eu tô morrendo, vamos pro hospital. E o coração disparado. Isso faz bem pouco tempo? Não, isso já faz uns 5, 6 anos. Já faz mais tempo. E fui pro pronto-socorro, a entrada, suspeita de infarto. E aí? E aí faz exame de sangue, tem alguma coisa que aparece no sangue, e faz isso, e faz aquilo, e faz eletro, e vira do avesso. E nada levava aquele diagnóstico. E aí o médico voltou, conversou e disse, olha, tu teve algum susto, alguma coisa que te tirou do sério agora há pouco, né? Alguma discussão com alguém? Eu disse, não, tá vindo de um encontro de família, tava tudo tranquilo, mas domingo. Né? Lá, sabe a síndrome do Fantástico? Que é meio isso, todo assim, mundo né? fala. E quando toca aquela musiquinha do Fantástico, já bate dá a deprê. Começa. E não era algo que eu pensava assim, nossa, amanhã tem que trabalhar. Nunca foi um problema pra mim. Pô, segunda-feira não chego arrastando corrente. Gosto mesmo, assim.
Só que a situação, tava passando por um momento bem desafiador na carreira e tal. E aí isso foi me levando até o momento que eu realmente desencadeei a primeira crise de ansiedade já com a síndrome do pânico. E aí depois isso ficou no intervalo assim, demorou 3 meses, mas aí depois que tu tem a primeira crise, tu fica com medo de ter a segunda crise. E daí gera mais ansiedade. ansiedade. O medo gera outra crise. E o medo gera ansiedade, que já é outra crise. Meu, que círculo. E aí depois foi em 3 meses, e depois foi em 1 mês, e aí depois foi uma semana. Os mesmos sintomas. E crises, sudorese, crises de pânico. E a crise de pânico, de ansiedade, ela realmente é uma sensação de morte. Eu tenho certeza, não, todas as outras eram de mentira. Essa é de verdade. Agora eu tô morrendo de verdade. E é horrível, a sensação é horrível, assim. E chegou num estágio em que eu chegava a ter 3, 4 crises por noite. O meu processo dava sempre à noite em casa. Eu não tinha crise de pânico durante o dia, eu não tinha crise de pânico na rua, eu conheço pessoas que... E o teu dia a dia era normal? O meu dia a dia era normal. Quanto mais eu enchia a minha cabeça, quanto mais eu trabalhava, quanto mais coisa eu me afundava, eu esquecia daquilo. E aí chegava a noite, aí tu deita no travesseiro e é onde tu começa a pensar. É que na verdade tu tava fazendo o efeito inverso, né? Tu, em vez de acalmar a mente, tu tava... E de que maneira tu conseguiu sair desse cenário? Eu cheguei a marcar uma consulta com um psiquiatra, porque eu pensei, vou ter que tomar remédio, né? Vou tomar remédio, né? Vou chapar, vou ficar aí um pouco zen pra dar uma baixada na energia e voltar. Fui, marquei a consulta, cheguei no consultório, o médico super atrasado, tipo, marquei para as 6, era 7 horas, eu tava lá esperando ele ainda. Entrei em crise, atrasou. Deu uma crise de pânico ali na recepção. Mais ou menos. Mas tu olha como é que trata a ansiedade, já trata na fila, né? Já é uma experiência, É a experiência do cliente. A secretária, ele já filtra quem tá com ansiedade de verdade ou não. E aí... Eu fiquei pensando assim, naquele tempo que eu tava lá esperando, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, mas eu não quero tomar remédio. Mas aí eu acho que é Deus botando a mão. Eu não quero não enfrentar essa situação assim, de olho aberto, sabe, lúcida. Porque a gente vê, às vezes, um remédio, aí tem aquela adaptação, aí a pessoa passa mal por um necessidades, né? Tu teve força pra ir contra. E aí eu fui buscar outros meios, eu fui entender, então, como funcionava o processo da crise de pânico. Eu fui ler coisas na internet... Aí fui entendendo o que me acalmava. Então a primeira coisa que eu fiz, me afastei de redes sociais. Rede social me deixava mais ansiosa à noite em casa. Então era uma coisa que antes de dormir me deixava muito mais ansiosa. Eu pensei, preciso higienizar o meu pré-sono aqui. Ah, que legal. Então vamos tirar a rede social antes de dormir. Fiz yoga, então me matriculei na aula de yoga, fiz yoga 2 anos, assim, então era um momento em que eu realmente refletia, baixava, me reenergizava, liberava o que estava me fazendo mal. E busquei muito a leitura. E teve um livro, assim, pra mim que fez todo o sentido e que realmente me fez ter o insight, o gatilho de assim, cortamos isso aqui, parei. Que foi o livro O Poder do Agora. Olha, o poder do agora, que é o estar presente aqui, é o estar de corpo inteiro. Eu tô aqui, eu não tô pensando na loja, eu não tô pensando agora na instituição financeira onde eu trabalho, eu não tô pensando na minha filha que tá lá na escola, eu tô aqui, né? E aí eu vivo aqui. E aí, lógico, é um exercício diário, não vou dizer que a gente não se perde. Mas tu entende que isso é uma disciplina, né? É uma disciplina, né? É um hábito, vamos falar assim, é quase, né? É um hábito, porque hoje, não sei se tu vê por ti, mas a gente faz isso, né? Às vezes tu tá ali, a Paula ontem até numa das entrevistas falou, às vezes tu para aqui, tu quer procrastinar alguma coisa, tu pega o celular. Vou só dar uma olhada, vou só olhar aqui. Na verdade, tu tá fugindo de alguma coisa, tu tá prendendo a tua atenção em outra. E aí, de novo, tu não tá no teu momento presente, né? Eu vejo isso muito no empresariado, principalmente feminino, e tu também é mãe. Mas o que eu vejo muito é assim, ela tá trabalhando e ela quer desempenhar, mas ela tá com a cabeça, poxa, eu queria estar um pouquinho mais com o meu filho, com a minha família, com o meu parceiro. Quando ela tá em família, eu devia estar trabalhando, eu devia estar rendendo. E aí tu acaba desenvolvendo uma ansiedade muito grande, porque em nenhum momento tu consegue estar aqui agora, eu tô aqui, a minha atenção tá aqui, eu estou feliz com a minha escolha aqui. E aí a gente tá toda hora com a cabeça lá, e a cabeça lá tá cá. E aí... Mas no teu caso, tu acha que foi um acúmulo de coisas que tu se envolveu e que chegou nesse... Tu soube identificar por que deu a primeira... Sim. Eu passei por uma situação de bastante estresse num pós-férias com um líder. Um líder, e ele
teve uma conversa dura, difícil, assim, e começou a fazer uma pressão muito diferente, assim. Eu já estava ali há quase 10 anos trabalhando em instituição financeira. Instituição financeira tem muita pressão, tem muita É do jogo. É pesado, mas até aí eu estava acostumada, estava tudo bem. Já tinha me acostumado com esse nível de cobrança, de ansiedade. E aí eu percebi que foi a atuação de um líder diretamente. Então, tu olha o impacto de uma liderança na saúde de uma pessoa. Vida, na saúde mental de um colaborador. A gente tem que ter muita responsabilidade. Consciência, responsabilidade. Mas tu acha que ele invadiu um pouco o aspecto pessoal, assim, nessa forma, esse feedback excessivo, assim, nessa persuasão excessiva, até né? Porque a gente aborda muito aqui nos programas sobre liderança. E tu tá abrindo um empreendimento agora, né? E diretamente tu já tem experiência em liderar, tu já tem times grandes, né? Mas hoje é um pouquinho diferente, né? Porque é comércio, tem a dinâmica e tal, né? Como que, olhando para trás o que te aconteceu, o que tu vê que foi diferente, que foi excessivo no caso? Foi essa invasão do espaço, assim, de coisas que ele queria fazer, e aí ele sentia que eu era uma peça no meio do caminho, e aí ele pensou, opa, eu preciso retirar essa peça. Certo. E aí ele veio... E aquilo talvez foi o gatilho, né? Foi aquilo. E aí assim, eu percebo que o fato de acontecer no domingo era o meu medo de segunda ter que trabalhar com ele. Era o meu medo. E que tu só identificou depois mais tarde. Isso. Hoje eu sei o que foi a situação, hoje eu sei como que aconteceu e o que veio caminhando para aquilo. Só que olha o impacto que uma liderança tem. Eu demorei mais de 3 anos para tratar a síndrome do pânico. Esse processo que parece curto. Mas não foi. A gente sabe que não é em um mês, né? 3 anos. E ainda assim, se tu for olhar, eu 3 anos consegui estar curada da síndrome do pânico e das crises de ansiedade. Não, às vezes ainda tem umas palpitações. Aí é a minha hora de aí que eu ia chegar hoje, olhando pra trás, a tua história, que foi algo que aconteceu já há alguns anos, mas hoje tu, dentro de uma instituição financeira, abrindo um empreendimento e tal, como é que é o teu método hoje, né? Pra acalmar, pra se aquietar, né? Porque inquietas nós todas somos, né? Mas como que é hoje a tua técnica pra não chegar de novo naquilo por outros aspectos, às vezes, né? Por outros gatilhos, né? Porque o que a gente vê? Que para ser empreendedora, eu quero abrir o meu negócio. E às vezes é até uma certa ingenuidade da pessoa achar que ela vai abrir um negócio e vai diminuir o nível de estresse, vai diminuir o nível de cobrança, vai diminuir o nível de ansiedade, porque agora eu não vou mais ter um chefe. E eu enxergo até com uma certa ingenuidade, porque na verdade vai dobrar. Vai. Porque ninguém vai te cobrar, tu vai se cobrar e às vezes é o pior cobrador, né? A gente se cobrando. E aí vai aumentar tudo isso, ansiedade, gatilho, tudo que é de mais pesado, e aí tem um nível muito grande de mulheres recorrendo a medicamento, e tu, graças a Deus, conseguiu evitar isso, né? Então, qual seria talvez a tua dica de alguém que conseguiu ir bem pesado nessa questão, sair dela e hoje mostrar para as mulheres que é possível empreender e ter leveza e serenidade para tocar o negócio? Eu tenho um lema de vida e eu compartilhei muito com quem trabalha comigo e quem eu tenho oportunidade de falar sobre o assunto, que é assim, 90% do que tu imagina não vai acontecer. Mas maravilhoso. Foi matadora. 90% do que acontece contigo, tu nem imagina que iria acontecer. Sabe? Se eu tivesse há 3 anos atrás pensando que hoje eu estaria empreendendo, eu não imaginava isso. Né? Então eu não imaginava que eu ia estar nesse cenário. E talvez se eu tivesse construído outros cenários lá atrás, eles não teriam se realizado. Então hoje eu tenho esse lema de vida. Tá? Quando alguém, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, calma, volta, vamos lá. Estamos aqui juntas. 90% do que tu imagina não vai acontecer. Mas qual o paralelo que tu faz? Tu imagina. Mas qual o paralelo que tu faz disso em relação a um planejamento, por exemplo, né? Pegando o que o teu não gancho. exclui planejamento. Isso, exatamente, né? Até para que as mulheres nos entendam, né? Porque como a gente fala muito de capacitação, e aí às vezes a mulher ela se frustra muito, ela fica muito depressiva, porque ou ela não planejou, ou ela não estava preparada para essa vida tão leonina que é o empreender, né? Porque ela vem com muitas dificuldades, vem com muitos prazeres, mas vem com, na mesma proporção com muitas... Qual é o paralelo que tu faz disso? Entre o teu lema e ter um planejamento? Ou é olhar isso com uma certa frieza, assim, tipo... Talvez eu seja um pouco mais racional do que a média. O meu perfil até de psicológico, tal, eu sou muito razão. Então você tem que até cuidar que eu não vou tanto na emoção. Eu vou muito na razão. E o que não exclui ter planejamento para que as coisas aconteçam. Até porque quem não tem planejamento...
E quem não tem um sonho, não só pra qualquer lugar serve. Não, mas é que é muito... Né? É porque existem coisas diferentes. Uma coisa é eu viajar na maionese nos cenários que eu tô imaginando aqui dentro da minha cabeça. Mas é aí que a gente tem que entender. E a outra coisa é planejamento de cenário pessimista, realista e otimista do negócio. E assim, e se eu pegar as minhas metas do ano passado, que a leitura delas pra mim encerra o ciclo agora na metade do ano, que são metas que eu fiz numa ação lá, eu botei metas pra um ano, de junho a junho. E uma das metas lá que eu tenho escrito é a minha loja aberta, um sucesso, vendendo bem. Então, se não quer dizer que eu não planejei pra estar aqui, eu não idealizei cenários, não pensei no otimista, realista, pessimista. Mas a gente não tem como controlar tudo, né? Tu não tem como controlar tudo. Agora, o que não dá é assim, exemplo, eu tava com uma dificuldade de contratação. E isso realmente tava me incomodando, assim, tava me perturbando, porque... eu quero abrir minha loja, né? Queria estar com ela, mas eu também queria continuar no local onde eu trabalho. Mas estava muito claro, gente, se eu não conseguir vendedora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na loja vendendo? Mas também a gente não pode se envolver tanto na operação, porque a gente é a gestão, né? E aí, isso tava me incomodando um pouco, mas não adiantava eu ficar dentro de casa assim, tá, mas e se? E se eu inaugurar e eu não conseguir ninguém? E se não sei o quê? E se? Esse pensamento não resolve, né? Tá, vamos pra prática, vamos pro plano de ação. Tá, então vai lá, cadastra em plataformas de emprego, ativa contato, vai bater de porta em porta no comércio, que foi o que eu fiz. Ficar atenta pra ver quem é bom no mercado. Saí da aula de beach tênis, encontrei uma conhecida do mercado. Vem cá, deixa eu conversar contigo. Já peguei um contato com ela, fui na outra, me dá um contato. E foi indo assim, aí tu resolve. É botar a cabeça pra solução, em vez de ficar matutando o problema. E se acontecer isso, se acontecer aquilo. Tem que planejar, com certeza. Tem que olhar todos os cenários e pensar com certeza. Mas é a hora que tu tá na prática. Aqui estou na prática, estou botando isso no papel, estou escrevendo isso que vai funcionar. Agora, deitado na cama, Mas aí é onde entra muitas frustrações, porque quando a gente bota no papel, tudo é lindo, né? E o papel aceita tudo, né? Então, lá no mês de abril eu vou contratar uma funcionária. Essa funcionária não veio. E aí é onde muita gente fica estagnada, porque dá o efeito rebote, né? E aí eu não sei o que fazer, meu Deus, eu tinha planejado, eu preciso de uma vendedora, e aí não vem. E aí começa aquela coisa... É muito poder da ação. E eu vejo que muitas empresárias, o que falta é isso. Às vezes é o medo de sair, botar o teu tênisinho e vamos andar na rua aqui, vamos ver quem vende bem, supondo que fosse essa questão, né? É o poder da ação mesmo, né? Mas aí é o foco, né? Mas aí é quando o medo te trava ou o medo te tira do lugar. É aí que eu ia chegar. Tá, o medo veio. Eu vou travar, congelei agora, tô aqui. Ou o que eu vou fazer com isso aqui? Então, eu levo muito pra ação, muito pra prática, assim. Isso é muito bom. Deu errado, mudar a rota. Hoje de manhã eu conversava com uma colaboradora e tal, e aí alguns desafios pra gente trabalhar, e eu disse, olha, o fato tá aqui, a causa a gente já sabe, eu quero saber qual é a solução que tu vai trabalhar pra gente consertar esse problema. Porque eu tô contigo. E aí, vamos pensar em cenários. Aí é o aí sim, aí faz sentido. Pensa nos cenários, escolhe um e executa. Mas assim, segredo mágico, uma fórmula não tem. Mas talvez tu já ter passado por algo assim te deu uma maturidade que muita gente leva um tempo. Porque a gente não chega numa crise de pânico. Mas tem uma ansiedade alta ali. E aí a gente também não se percebe, né? E cada um reage de uma maneira, maneira, Será que eu deveria estar respirando um pouquinho mais e daqui a pouco a ansiedade vai aumentando, mas não chega naquele... Só que aí também eu acho que é importante, é um momento que a gente tem que, às vezes, parar e abrir e conversar com alguém também, né? Conversar com uma amiga que tenha esse canal aberto... ter uma troca com alguém que já passou por esse processo. Lê muito a respeito. Tu sabes que aí, até pegando o gancho disso que tu tá falando, a gente puxa muito a sardinha pro clube. Porque o clube, ele foca muito em resultados. E tem uma coisa que a gente vê que também é um contraponto perigoso das empresárias, que é quando o mês foi muito bom, ela bateu todas as metas, os resultados foram maravilhosos, e aí no próximo mês a corda afrouxa. A cobrança diminui, porque foi tudo bem, a gente tá legal. E às vezes ela vai se dar conta que o resultado não chegou, já não dá mais tempo de recuperar. E aí é onde uma rede de apoio com o clube que foca em resultados vem pra puxar, vem aqui de novo. O mês começa do dia 1, né? Temos que continuar na cobrança, porque quando o mês vira, a conta zera e o teu negativo, vamos lá, tudo de novo agora.
Então, até para quem está nos ouvindo e tem essa questão da ansiedade muito aflorada, o clube está aí não só para fomentar mentorias de resultados, mas também para dar uma ajudinha ali no vamos lá, tamo junto. Quem trabalha na carreira financeira já, né, que são 15 anos já, mercado financeiro, instituição bancária e tal, cooperativas, todo dia primeiro começa do zero. A gente trabalha até do negativo, o mês inteiro, 30 dias. Aqui, dia 1 comemora dia 30, 31 e tudo começa no dia 1. Mas não dá pra esperar ter essa ressaca. Dia 10 eu começo, dia 1 eu começo. É o diferencial de ser do banco. E o banco, ele te arroja muito nisso, né? Dia 1 começa tudo de novo do zero. E aí tu trabalha, né? É mais fácil sobrar 10 dias lá no final do mês. Batemos a meta dia 20. Do que dia 28, tá? Meu Deus do céu, não vai dar tempo. Do que eu começar dia 10 até dia 30. Então, o banco ensina muito isso, assim. É muito forte. Entrega a meta antes, mas nunca depois. Mas a pressão da venda é assim. Vai ser pra todos. A ansiedade. Todo mundo tem que vender, né? Da dentista à instituição financeira, da advogada, da arquiteta, todo mundo tem que vender. Tu vende o teu serviço, outro vende o produto, outro vende o carro. Isso mesmo. Só não podemos vender a alma e nem a mãe. O resto tá tudo certo. A mãe já deixou o pai de lado, já os pais. Não vendam a alma, não vendam a mãe, no resto tá tudo certo. Então a gente tá falando aqui de resultados, a gente vai trazer aqui a nossa especialista em finanças, a Camila, para falar um pouquinho pra gente aqui também sobre resultados. Eu não sei se vocês sabem, mas apenas 1% da população idosa tem independência financeira. 99% vive de caridade, ajuda de familiares ou tem que trabalhar. É muito sério, é muita negligência da nossa parte não pensar no futuro. Então sim, você tem que se organizar financeiramente para viver o hoje, mas poupar parte do que você ganha para o futuro. Ah, Camila, mas eu posso não estar viva. Sim, pode não estar. Mas a probabilidade de você estar viva na velhice é muito maior. E você quer continuar trabalhando até os 70 anos? Você quer viver de ajuda de familiares ou de caridade? Acredito que não. Porém, você vai sentar, vai traçar um plano de ação e vai ver quanto que eu posso poupar por mês para o meu futuro. E você vai fazer isso. Então, o que você precisa fazer diariamente? Trabalhar, ter sua meta, não negligenciar isso. Agora, se você vai estar vivo ou não, se vai aparecer os clientes, isso tem coisas que não tá no nosso controle. Eu já sei isso, eu não vou ficar com medo, porque eu não posso ter esse sentimento ruim. Eu não posso ter esse medo, meu Deus, minha velhice, eu vou estar... Não, eu já sei que eu preciso de tanto, eu já sei que eu preciso guardar tanto por mês, agora o que eu preciso fazer hoje? Quantos clientes eu preciso captar, de que maneira eu preciso me posicionar, quais cursos eu preciso fazer, eu já sei daquilo, eu já sei, pronto, tá lá. Agora eu foco aqui, ó, o que você pode fazer hoje, agora, quais livros você pode ler, com quem você pode se associar, para você ter lá na velhice tranquilidade financeira. Então, não é ficar se preocupando. Eu já sei que é esse valor, agora é pensar no hoje, tá bom? Então eu digo que vocês saibam sim o que vocês precisam para o futuro de vocês, mas o foco é pensar no que você pode fazer hoje para ter aquele resultado lá no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhece, meu nome é Camila Botti, eu sou educadora financeira e até a próxima. A gente está aqui com a Fran, então agora eu vou pegar um gancho aí dos teus 15 anos de instituição financeira. Então tu começou lá atrás, não sei se começou como estágio, já é diretamente como contrato estagiária, então melhor. Então a minha pergunta para ti é assim, o que a Fran mudou e hoje tu segue na instituição financeira, vai abrir uma loja, com isso tu tem time, como tu falou, na instituição financeira tu já tens um time já de quantas pessoas? Hoje são 10. Hoje são 10. Quando tu olha para a Fran lá atrás, que começou nos seus primeiros times lá com 1, 2 pessoas, e olhas para a Fran de hoje, o que tu entende que mais mudou na tua liderança, onde tu mais se aperfeiçoou e que fique como uma dica para as empresárias que estão nos escutando, que estão nos assistindo? O que eu mais mudei nesse tempo todo foi a comunicação. A comunicação assertiva, escutativa, entender o momento do outro primeiro, chegar... Eu faço conversas recorrentes, né? Uma prática da instituição onde eu trabalho, que é ter conversas bimestrais ou periódicas, depende do momento de cada um também, entender o momento de cada um, sobre desempenho dela, né? Sobre individual, é um plano de desenvolvimento individual. Então eu vou conversar sobre a carreira dela e sobre como está a entrega das competências, a evolução dela. Mas a primeira pergunta que eu faço para a pessoa assim, e aí, como é que tu tá? Tudo certo?
Mas eu conheço a história da pessoa. E teu pai, deu certo aquilo? E às vezes só no rosto tu já identifica que não tá tudo bem, né? Porque é ali que tu tens que ter a delicadeza de perceber se é a hora de puxar o elástico ou se é a hora de soltar o elástico. Então eu tenho conversas que eu já fui assim, um colaborador sentar, escutar ele e deixar ele falar e perceber que não é dia de falar de carreira, não é dia de chamar atenção. Porque aconteceu algo muito grave na vida pessoal. Não é aquele feedback. Não é dia de feedback, é dia de acolhimento. De acolhimento. De acolhimento. De escutar, de dizer, tá bom, tá tudo bem, fica calma, eu tô aqui, eu vou te ajudar, então eu vou te apoiar nisso aqui, então vamos fazer isso aqui. E a gente tá falando de vida pessoal, às vezes, não tá falando de profissional. Só que eu, na minha concepção, não existia assim, no meu lado profissional ou no meu lado pessoal. Isso já foi, né? Já foi. É um ser humano pessoas só. profissionais e profissionais. E pessoas que pessoas. rendem. Tem pessoas que olham por E ela. o teu emocional tem que estar em dia pra render dos dois lados, né? E aí eu acho que esse processo da comunicação assertiva com as pessoas, empatia, né? Perceber o momento que cada um... Esse foi o que eu mais desenvolvi nesse tempo inteiro, assim. Foi o que eu mais trabalhei. E tu viu que era um caminho, né? Sim. Teve também algumas leituras que eu me apoiei muito, que é A Coragem de Liderar, da Brené Brown, que é uma... Eu assisto. Acho que a cada 2 meses eu assisto ela no Netflix, assim, pra de novo. Eu assisto a cada 2 meses, eu assisto aquilo, me dá um encorajamento, é engraçado. E ela fala sobre ela fala de vulnerabilidade. Aham. Ela fala de percepção, de proximidade, sabe? De não ter medo disso, na verdade. De não ter medo também, assim, acho que talvez seja até um problema da mulher, né? Que é a síndrome da Mulher Maravilha. Ela dá conta, ela limpa a casa, ela tem que cuida estar do filho, ela tem 2 arrumada, empregos, ela... né? É a gente ser criada pra ser perfeita em tudo. E não é, né? E o é mundo ser humano cobra igual. e tem cobrado cada vez mais isso. Cada Claro que o vez mundo mais. não tá afrouxando. É onde a rede social piora um pouco. Sim, porque tu Isso. chega lá e a rede social, aí tu vai ver como é vazio aquilo ali. Porque olha a quantidade de influencers que tem aparecido com crise de choro, desabafando na rede social. Parem de me julgar, parem disso, parem... Porque não estão preparadas para aquela avalanche que vem de haters. E porque aquela junto, vida né? dela não é tão florida quanto parece. E aí chega um momento que nem ela não aguenta mais fingir pra ela mesma que aquela é a vida perfeita dela, e que daí chega um dia que ela estoura em público. E a gente chega a ficar com 2 corações, né? Meu Deus, será que ela tá colocando a atriz ali? Ou se realmente ela tá tendo uma porque crise? eu acho que cria Porque uma... aquilo virou um teatro tão grande de uma vida que precisa da Ibope, que a gente já não sabe nem o que pensar sobre aquilo ali. Mas então, é tão e louco. vai gerando daí a tua ansiedade, né? Eu não tô repercutindo, ela tá. Então eu vou dar uma choradinha aqui. Acredito que deva ter as coisas fakes, mas acredito que ela tem uma parcela ali que acredita naquela vida, né? Então a minha já é estudo clínico isso, né? Que é tirar o celular é tipo assim, então eu não vivo mais, né? Porque a minha vida não é mais o que acontece aqui, a minha vida é o que acontece aqui dentro, né? Então isso eu concordo contigo, eu acho que... E eu participo muito da tua opinião, porque eu acredito que as empresas que que olha muito para as empresas que mais exponencializaram nesses últimos meses e vendo, eu vi que as grandes empresas agora elas estão com uma técnica de não existe mais grupos grandes, né? Agora as grandes elas estão dividindo os times tudo de 7 em 7, que eles chamam de técnica das 7. Porque daí assim eles entendem justamente isso que tu trouxe, que eu tenho que entender qual é o sonho da minha equipe aqui, qual é o anseio pessoal de cada um. Eu sei que um é uma viagem, outro é comprar um carro, outro é botar o filho no colégio particular. E aí quando eu vou para esses feedbacks individualizados que eu quero tirar da Fran um resultado, eu faço exatamente o que tu trouxe. Eu vou perguntar como é que tu tá? Olha, e entender que a empresa que tu trabalha na minha empresa, eu sou só o teu meio para chegar naquele propósito, naquele sonho, né? E que se eu entendendo que o teu sonho é fazer uma viagem, que seria o caso da Paula, quero viajar e vou, né, viajar, eu vou entender, tu entende que se tu não tá trazendo resultado para a empresa e que a gente acordou lá atrás, tu não chega no teu sonho. E que aqui pra ti é o teu meio e eu quero te ajudar a construir o teu sonho. Só que pra isso tu tem que vir comigo. Então fica uma conversa assim, é justo pra ti? É justo pra mim? E aí a gente entende que as empresas estão exponencializando quando tem esse olhar. Mas isso dá trabalho, né? Fazer feedbacks bimestrais, trimestrais. E aí eu acho que é onde o clube vai muito forte nessa gestão de entender com as mulheres que ela começa a crescer, ela tem que contratar pessoas, senão não consigo sair talvez daquele resultado. E quando ela quer, né? Porque tem que querer também, né? E tem que querer gerir pessoas, né? Então não adianta eu querer crescer muito e não querer ter times, ter equipes, eu preciso de algumas pessoas. E como fazer isso, né? Eu acho que esse olhar humanizado para as pessoas é o que realmente vai trazer, entendendo o propósito delas, né? E há quem diga que a liderança é um dom
né? Tem uma linha de escritores que vai falar que isso é um dom e há quem diga que é algo que a gente desenvolve. Eu acho que tem que gostar de pessoas. Eu acredito que as duas coisas. Eu ia dizer, eu acredito muito que são duas coisas. coisas. Uma vez eu escutei uma pergunta assim, tá, e aí, gente, o que é liderar pra vocês? Quando é que vocês acham que vocês começaram a liderar? Eu pensei, poxa, quando eu comecei a liderar lá no colégio. Claro! Quando eu tinha que apresentar o trabalho... Deixa pra mim. E eu falava, deixa que eu apresento, deixa que eu falo. Quando alguém tinha que assim, e aí, galera, quem tu faz isso, tu faz aquilo, faz o quê? Tu já tá liderando nesse processo, né? Então a gente já começa a liderar ali. Exato. Então ele é algo que vem intrínseco. Talvez pode ser uma aptidão. E vem muito a coisa que é muito bonito de falar das soft skills, que são as habilidades comportamentais. Eu vejo pra mim, na adolescência eu era uma pessoa extremamente tímida, eu tinha vergonha de tudo, falar em público ficava vermelha, até hoje fica vermelha, sim, era treva, ter que subir lá na frente e falar. Só que a necessidade vai te colocando... Tu precisa se desenvolver, a necessidade bate na bunda, tu tem que correr atrás do objetivo. E aí vai se obrigando a se colocar na zona de desconforto e a gente vai se desenvolvendo, se melhorando até o momento que daqui a pouco aquilo ali não é mais desconfortável, já virou o teu normal. É uma habilidade que se desenvolve. Eu acho que a liderança vem muito dentro disso, né, Fran? Sim. E tem essa parte da aptidão, de coisas que já estão ali, talvez, dentro de ti, que é fácil. E aí fica um pouco mais fácil. Fica mais fácil, o processo é mais fluido. Mas muito também é do se desenvolver, é do fazer treinamentos, fazer leituras, buscar feedback de pares, buscar feedback da tua equipe de volta. Isso é uma outra coisa que eu acho que auxiliou muito nesse processo, que é escutar a equipe de volta, porque às vezes não o teu ter erro, medo, né? ele tá num ponto cego. Tu tá no nível da inconsciência, tendo uma atitude ali que não é a correta, mas tá inconsciente. E não vai se perceber, né? Aquilo é repetido pra ti. Eu tenho uma matriz que é a matriz da consciência versus competência, né? Então, quando eu tô errando, eu tô aqui na inconsciência e na incompetência, porque eu não tô vendo, eu tô agindo de maneira automática. Para eu primeiro perceber isso, eu tenho que levar a consciência. Então, eu vou continuar tendo o mesmo problema, o mesmo comportamento. atitude, o mesmo comportamento, mas começo a perceber depois que é. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de comunicação agressiva, aí depois que ela estoura, ela fala assim, putz, estourei, não devia ter falado. De novo. Mas já começamos pro nível da consciência. Né? Já tô subindo o nível da consciência. Até o momento que tu consegue já não repetir. Aí ela vai para o estágio de 3, onde ela vai ter que ter consciência plena com a competência desenvolvida. Então, para que ela pratique a comunicação da maneira certa, ela vai ter que pensar antes de falar. Tá, preciso técnica, lá né? conversar com o meu colaborador, dar aquela puxada, preciso dizer pra ele que não foi bom, vou me preparar antes, não vou no calor da emoção. Vou respirar 10 vezes. Vou escrever, nem que eu vou ter que buscar um apoio de leitura, mas eu vou escrever e vou treinar essa competência para que ela seja dessa maneira. Mas tem que ser conscientemente para fazer certo. Isso. Só que a repetição desse estágio correto, mas com consciência, a repetição vai te levar para esse novo momento, onde aquilo começa a se tornar o novo natural. E dá um orgulho, né? Quando tu percebe assim, cara, já não tô fazendo mais daquele jeito que eu sei que era errado e que me prejudicava. Ou que eu estourava. E, poxa, pegando o teu exemplo, às vezes é comunicação agressiva, né? Pô, já consegui ir pra uma reunião e não explodir com ele. Consegui ir pra uma reunião e não elevei meu tom de voz. Dá um... Sim. Pô, legal. É um negócio que tu guarda pra ti. Ninguém nem vai saber, mas tu vai dormir com aquele orgulho. Acho que as pessoas só vão perceber que tu tá melhor, né? Elas vão perceber que algo que tu tá mudando, né? Mudou alguma coisa, ela tá diferente. E aí essa repetição e essa celebração, inclusive, celebre os teus pequenos ritos, tuas pequenas conquistas, celebra contigo mesmo. Vira o teu novo competente, mas já no nível de inconsciência. Mas agora eu já assumo essa competência como uma nova habilidade natural. Eu não penso mais pra agir. Então é uma matriz que eu sempre apresento, explico, converso com a minha equipe, ó. Vamos lá, estágio 1, 2, 3, 4. A gente tá no 1, a gente vai te levar pro 2, depois pro 3 e isso vai virar o teu novo normal, vai ser 4. Então leva a consciência pra gente trabalhar a competência. E um feedback de um feedback da equipe vai te ajudar a acelerar essa percepção. Exato. Então, quando a gente tem essa oportunidade, que alguém que ajuda a gente a colocar a luz, a colocar o foco nisso que tu precisa desenvolver, vai acelerar. Assim. Mas não tem segredo, não tem um nanochip, não tem uma luz, uma entidade que baixa à noite. Mas eu acho que isso traz pro tema, né? Se eu tô consciente disso, é tudo que eu tenho que fazer agora que eu não preciso me preocupar, né?
Se isso eu tenho que resolver agora ou não. Isso é algo que eu não preciso resolver agora, é algo que eu vou deixar para depois. É os limitadores de tempo, né? Porque se eu tenho que resolver isso agora, eu tô com a minha equipe, aconteceu um problema. Isso é algo momentâneo? Se eu tô mais consciente dessa atmosfera toda de liderança, de mim, do meu time, percebendo o time, eu entendo se eu preciso resolver isso agora ou não. Isso aqui dá para eu resolver mês que vem. Porque o problema é que a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. E quando não tem essa consciência... E aí voltamos pra ansiedade. E aí voltamos pro começo. Aí o gancho, ó. Como a gente é boa nisso. Não, impressionante, foi treinado. Foi tudo combinado. Então agora a gente vai pro nosso break, porque a gente também não vive só de luz aqui. Os nossos patrocinadores vão dar um recadinho pra vocês. Ultraclínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultraclínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem. Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Hopfuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Hopfuel e beba sem moderação. É Hopfuel, né, gente? Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica no calçadão Osni José Gonçalves, a Dia e Noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema? Isso um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco. Feirão de estofados você encontra na loja B3N. São 80 opções em estoque de todos os tamanhos e modelos, fixos, retráteis e reclináveis para você aproveitar. São 30 dias em ofertas para você. Sofás a partir de R$ 1.799. Visite e compare, porque aqui nós não perdemos negócio. Vem para cá. B3N, Alameda Aristiliano Ramos, 1376, em frente ao supermercado Imperatriz. Agora a gente está indo para a finaleira do nosso programa e a gente vai entrar no quadro que a gente chama de Saia Justa. Vamos fazer umas perguntas, não precisa ficar nervosa, não é nada que uma saia justa. Não, eu ia falar que uma profissional de instituição financeira de 15 anos não resolva. Eu tenho passado por alguma saia justa, nada que uma... você nada que uma não garante a leveza do saia justa. Isso aí. Então, Fran, como é que tu resume se tu tivesse que definir a tua trajetória até aqui? Como que seria? Uau, uma boa pergunta. Eu acho que vitoriosa. Muito bom. Vitoriosa, iluminada, de muita conquista, muita batalha, mas com muitas coisas para vir ainda. Maravilhoso, energia boa. Eu acho que eu vou até customizar a nossa próxima pergunta. Como é que é para passar por uma crise pessoal tão pesada e ter plenitude e sucesso
no decorrer da trajetória? É desafiador, mas a gente vai, levanta, sacode. Tem o dia que a gente acorda com a maquiagem borrada, porque chora a noite inteira, passa a maquiagem de novo, reenergiza. Não adianta ficar arrastando corrente, não adianta carregar energia negativa. Os outros não têm culpa do teu problema. Isso é importante. Busca plano de ação, consciência, atitude, porque ninguém vai fazer por ti. A única pessoa que pode fazer diferente na história, pode mudar, é a gente. E não tem nenhum culpado, é a gente, Não né? tem, É legal isso que tu falou, porque às vezes mulheres, né, muito tem essa coisa assim de dividir o problema, de querer o acolhimento, mas por mais triste que seja a realidade, o fato é que ninguém tá preocupado com o nosso problema. É nós por nós mesmas, e se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que fazer por mim, porque ninguém fará. Não. Exatamente. E já teve alguma oportunidade que a Fran negou e se arrependeu? No decorrer dessa história toda? E que fica aquele gostinho assim, ai, se eu tivesse aceitado, sabe? Confesso pra ti que pensando, assim, tentando lembrar... Tudo deu, Eu agarrou. costumo agarrar, assim. Peso, lógico, né? Não é assim, oi, tudo certo, vamos embora. Não, calma, não é assim. Né? Mas penso... Mas nada que tenha se arrependido, então. Não, se eu pesei bem e eu disse não, é porque realmente não era pra mim. E eu acredito muito que a oportunidade certa, na hora certa, com pensamento positivo, energia certa. Se uma porta fechar, vai abrir uma melhor, que Deus sabe a hora de atuar, de agir, de trazer a coisa certa pro nosso caminho certo. Deus sabe o que faz, sabe o que leva, sabe o que traz. Maravilhosa. Muito bom. Fran, e quando bate aquele estresse nervoso, eu gosto de tomar um vinho, né? Pode me convidar já. Maravilhosa. Eu me acalmo, penso um pouco, converso muito com meu namorado, falo, boto pra fora. Hoje em dia eu já boto pra fora, não seguro. Muito bom. Mas nada Isso que a é gente não importante. resolva com uma boa conversa e um bom vinho. Um bom vinho. E qual que é o sonho grande? O sonho grande... Gente, vai parecer sonho de criança, tá? Não me julguem. Mas o meu sonho é conhecer a Disney. eu pensei, ela vai dizer que é a Disney, só que... Era show de Sandy Júnior, mas eu já fui, né? Ai, meu Deus, que eu bom. já realizei. Eu já realizei. Parece... O Francine, 5 anos, está aqui. Então agora eu vou emendar na próxima pergunta. Qual é a meta pra esse sonho? A Em meta quanto para esse tempo? sonho é 2023. Olha ali, em 2023 a gente convida ela pra voltar aqui. Levar a minha pequena lá, sabe? Então, é um sonho que eu tinha de criança, que eu não Tu vai tive realizar com como ela. realizar. E hoje, pra ela, assim, a personificação é o porquê eu tô aqui, o porquê eu acordo todo dia, o porquê eu me energizo todo dia, porque eu quero fazer mais. E é com ela que eu quero realizar os meus sonhos, com o meu namorado, com a nossa família, mas quero realizar esse sonho de ouvir. com ela. É lindo, bem lindo. E um conselho para quem quer trabalhar o seu marketing pessoal? Hoje a gente fala em redes sociais pelo lado bom. Vamos olhar isso pelo lado bom, porque é uma boa plataforma para tu, né? Não só redes sociais, vamos falar no teu ambiente de trabalho, por exemplo, né? Ao longo da tua trajetória toda, hoje tu tendo uma loja... Quando a gente quer vender a imagem de quem é a Fran, quando a gente cria, Quem né? é a empresária quem por é a trás. empresária, qual é o conselho pro teu marketing, assim? Eu acredito que em tudo, assim, é consistência e coerência, né? Ser coerente nas tuas escolhas, na tua fala, na tua prática, naquilo que tu acredita, né? Eu saio aqui, vendo um mundo lindo, maravilhoso, viro a rua ali, somos todos amigos, chuto o cachorro na saída da porta, né? Já sai, assim... Falou de amor o tempo todo e... Tocando o terror, apavorando, não. Então, coerência e consistência, né? Eu digo assim, eu vou te levar do ponto A pro ponto B, quando eu tô conversando com o colaborador. A gente não vai do A pro B direto, a gente vai pro A1, A2, A3, A4, A5, aí vem o B, né? Então, assim, essa é a consistência, é toda vez subir um degrau pequeno, menor, mas subir, não ficar parado. Então, acho que consistência, coerência, humildade, não esquecer da nossa base, de onde a gente veio, da nossa essência, da nossa raiz, da família. Para mim, família é um valor que eu não negocio. Até no discurso da inauguração eu falei... Determinação, família, honestidade são valores que eu não negocio. Se em algum momento alguém quiser passar por cima desse valor, não vai fazer parte do meu ciclo. Meu escopo. Porque com isso eu não vou negociar. Então, assim, muito bom. Ô, Fran, e para alguém que tem uma carreira de tantos anos de sucesso na gestão de finanças, eu empreendo por quê? Eu empreendo porque eu tenho sonhos, porque eu sei que eu posso fazer mais,
porque eu posso mudar ainda mais o meu futuro com a minha filha, posso ter mais momentos com ela, posso realizar muitos sonhos com ela, posso levar autoestima pra mulherada. Eu posso levar ela pra Disney. Posso levar ela pra Disney. Mas eu empreendo porque eu sei que eu posso muito mais. Legal. Maravilhoso. E diante de um projeto novo, que nem esse que tu tá lançando agora, o que vai ter muito no teu 2022? Muita venda. Ei, já gostei dela. Xalá, muito ouro. Xalá. Milhões, Muita né? roupa. Muita lingerie linda. Isso aí. Mas vai ter muita energia, muito alto astral, muito comércio, muito bate-papo. Vai ter muito estudo, vai ter muita dedicação, não tenho dúvida. Vai ter muita noite com ansiedade. Faz parte, né? Faz parte, não dá pra dizer que não existe, por mais controlado que seja, mas acho que vai ter muita coisa boa, muita plantação pra ter depois muita colheita. Muito E bom. agora a gente está encerrando aqui o nosso programa, a gente já quer te agradecer imensamente pelo teu sim, e a gente sabe a correria do teu dia a dia e a dificuldade para conseguir encaixar a gente aí na agenda, mas se tu pudesse deixar um recado para quem está te ouvindo no nosso podcast agora, tenho o sonho de empreender, não sei se vou, não sei se não vou, tô em cima do muro, qual seria talvez o insight que a Fran poderia deixar para essa mulher? Acreditar. Primeiro acredita, mas acredita assim com toda a tua força de que vai dar certo, sabe? O pensamento positivo, eu acho que ele é o que mais faz tudo acontecer em volta, assim. Então acredita com muita força, se planeja, né? Planejamento tem que ter, não dá pra ir no escuro. Bota na balança, equilibra, pesa, prós. Faz a gestão financeira. Né? Prós, contras, gestão financeira, fluxo de caixa, não nem falar assim, que eu acho que esse é o principal item, né, de um negócio dar certo, de ter tranquilidade, de ter prosperidade. Não é à toa que tantos negócios quebram no primeiro ano, que falta planejamento, falta caixa. E não desiste, às vezes a porta se fecha aqui hoje. E os perrengues vão acontecer, né? Sim, mas amanhã vem, aí vem a resiliência, porque o perrengue vai vir, vai ter dia difícil, vai ter meses ruins, né? Mas é isso. Tem um plano maior depois, né? Obrigada, Fran, Tati. Agradeço muito pela presença e agradecer aos nossos patrocinadores excepcionais que também acreditam no empresariado feminino. Farmácias Gembala, B3N Colchões e Estofados, DataBits, Casa do Empreendedor, Ultra Clínica, Lojas Presidente e a Rockfield. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinho, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia, acesse nossoclube.clubedaluluzinho.com.br e nos ouça no podcast.